E aí, pessoal, beleza? Como é que estão? Bom dia, boa tarde, boa noite aí para vocês, né? Vamos fazer aquela correção dos exercícios do Select, rapidinho, só para a gente não deixar passar em branco essa correção, beleza? Então, eu já tenho aqui na tela, ó, as perguntas que foram feitas que eram para ser respondidas com o Select, tá? Então, eu vou fazer a explicação e vou deixar a correção aqui para vocês. Então, primeira pergunta, quantos alunos tem cadastrados? Eu preciso selecionar, correto? Para eu selecionar, eu vou precisar contar quantos alunos estão cadastrados. Então, eu lanço mão de uma funçãozinha chamada count. Tá vendo só? O próprio Workbench já preenche para mim. Então, a função count, ela serve para contar. Eu vou contar o quê? Quantas quantos registros vão ter de acordo com a seleção e os critérios que eu passar. Eu quero contar tudo, né? Quero saber quantos tem cadastrado no total. De onde? Da tabela aluno. Pronto. Essa é a resposta para a primeira questão. Bem simples, não? E só para a gente já conhecer, além do count, eu tenho o count serve para contar, o sum serve para somar, o AVG serve para tirar a média, o min serve para retornar o menor valor e o max serve para retornar o maior valor. Maior, menor, média, soma e conta do que? Do atributo que eu passar aqui dentro, tá certo? No nosso caso aqui, eu coloquei o asterisco que era para contar tudo, mas eu poderia ter colocado simplesmente o ID do aluno, tá certo? E é dessa forma que funcionam os agregadores para a gente fazer as contas do Select. Então, a partir de agora, vocês já estão lembrando disso. Vocês tiveram essa aula, essa explicação com o Diego no ano passado. Segunda questão. Selecione o nome e o e-mail dos alunos. Então, select aluno.nome e aluno.email, lá de onde? Da tabela aluno. Se vocês notarem aqui, eu coloquei esse A ponto antes do atributo, antes do nome do atributo. E lá na frente do nome da tabela, eu coloquei a letrinha A, a mesma que eu coloquei aqui. Isso serve como um alias, ou seja, um apelido para eu chamar a tabela. Para eu não precisar digitar aluno.nome, eu simplesmente chamo de A. E aqui na frente eu dou esse apelido para a tabela aluno. Isso vale para todas as tabelas. Só cuidado para não aplicar o mesmo apelido para várias tabelas, beleza? Então, essa é a resposta da segunda questão. Terceira, quantas áreas de informação estão cadastradas no sistema? Quantas? Então, eu preciso contar. Então, é basicamente a mesma coisa da primeira questão. Select count id from área formação, que é o nome da minha tabela. Quando eu executar esse comando, o resultado vai ser o número, a quantidade de áreas de formação que estão cadastradas na tabela. Beleza? Quantas modalidades estão cadastradas no sistema? Da mesma forma. Select, count, ID, eu quero contar quantos IDs tem. Onde? Da tabela modalidade. Pronto, está resolvido o meu problema. Selecione o nome e a área de formação dos professores. Então, eu vou selecionar o nome do professor e a área de formação e descrição, certo? De onde? Da tabela professor e da tabela área de formação. Pronto. Simples assim. Eu quero o atributo nome da tabela professor, vejam o apelido aqui que eu adicionei, e também quero a descrição da área de formação, da tabela A. Quem é a tabela A? A tabela área de formação. Beleza? Executou, ele vai trazer para mim a listagem de todos os professores e todas as áreas de formação. Feito? Quantas turmas estão cadastradas no sistema? Nosso count novamente. Select count id from turma. Beleza? Então ele vai retornar a quantidade de turmas que estão cadastradas. Quantos alunos estão matriculados? Select count. Mais uma vez, porque eu vou contar quantos são, então eu preciso contar para responder quantos são. From
alunos matriculados. Então, é da tabela matrícula, não é da tabela aluno, porque tem diferença. Os alunos que saíram ano passado, por exemplo, do Instituto, eles estão cadastrados como alunos, porém eles não estão mais matriculados. Então, tem essa diferença, certo? E quantos alunos estão matriculados no ano de 2019? A perspectiva é basicamente a mesma. Eu vou selecionar e vou contar quantas vezes aparece o ID lá na tabela matrícula. Porém, agora eu tenho uma restrição em relação à questão anterior. Somente os do ano de 2019, correto? Então, a gente vai lançar mão da cláusula where. Tá? Eu vou colocar um apelidozinho aqui para matrícula, onde o ano letivo da matrícula seja igual a 2019. Então, quando eu executar esse comando, ele vai contar quantas vezes, ou seja, quantos registros existem na tabela matrícula, né? Então, vai contar quantas vezes o ID aparece na tabela matrícula, where, onde, desde que o ano letivo da matrícula seja igual a 2019. Então, ele só vai contar onde o ano for igual a 2019. Beleza? Bem tranquilo, é só a correção, vocês já viram isso no passado, é só o nosso processo de revisão. Beleza? Valeu, galera, um abraço e fique em casa.